Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 em diante. Amém? Amém, Jesus? E a palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenar. E o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pede a Deus agora para falar contigo, porque a palavra vai ser dada para toda a igreja, né? Nós estamos em bastante pessoas aqui, então a palavra vai para a igreja toda. Mas se você pedir para o Senhor agora: Senhor, fala comigo, usa o pastor para que a palavra venha em direção a mim, para que eu possa entender, né? A palavra venha suprir a minha necessidade. Deus vai falar contigo. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos, Pai querido, na Tua presença neste momento, meu Deus, mais uma vez para Te agradecer e, Senhor, meu Deus, nos colocarmos agora para sermos usados por Ti, Pai. Esse é o momento, Pai querido, que é o mais importante da nossa reunião. Já louvamos o Teu nome, já glorificamos o Teu nome, e agora, Pai querido, precisamos aprender de Ti. Aprender, Senhor, a lição que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu Te peço agora, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, abre o nosso entendimento e nos orienta naquilo que precisamos aprender na noite de hoje. Eu Te peço, eu Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Essa palavra fala sobre o povo de Israel, um povo numeroso, um grande exército de Deus, morto, né, para Deus, e Deus faz reviver. E Deus mostra a Ezequiel aqui, através de uma visão, esse vale de ossos secos, e dá a ele a direção dele profetizar sobre esses ossos secos. E hoje pela manhã, no culto de jejum e oração, nós falamos alguma coisa sobre isso. Nós vemos de que o Senhor, Ele faz com que Ezequiel sinta a necessidade, o entusiasmo, a vontade, o interesse de profetizar através da fé que ele tinha no Senhor. E nós vimos então de que
é muito importante a profecia. Quando nós fazemos o que Deus nos mostra, aquilo que Deus nos fala, profetizando alguma coisa a alguém, irmãos, com certeza vai acontecer. Só que nós temos que ver aquilo que Deus está falando aos nossos corações, aquilo que Deus está transmitindo a nós, para que nós possamos falar a alguém também, né? Porque hoje não é só profecia que existe, mas hoje também existe muita profetada, né? Tem muita gente falando abobrinha aí, né? Que Deus não orientou. Então, isso não vai edificar nada. Mas quando nós falamos aquilo que Deus fala, eu quero que os irmãos vejam de que maneira Ezequiel fala ao vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza esses ossos. Profetiza aquilo que Deus tinha passado para ele, aquilo que Deus tinha falado. Será que esses ossos poderiam reviver? Ele falou: o Senhor é que sabe. Então o Senhor diz: profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. E se nós olharmos aí a passagem toda, nós vamos ver que quando ele começa a profetizar, os ossos começam a juntar-se, osso ao seu osso. Então aquele vale enorme de ossos começam então a se reunir, ossos a ossos, aqueles, né, que seriam os pares, e ossos a osso começou a se reunir, se formou um corpo, isso é, uma alçada humana, né? E depois disso, ele continua profetizando, então vem carne sobre esses ossos, vem tendões sobre isso aí, depois vem pele, praticamente formou um corpo. Só que, depois de formar o corpo, ainda faltava o principal, o espírito. Então o Senhor também diz a ele: profetiza para que o espírito venha e entre nesses corpos para que esses mortos se levantem. E realmente foi o que aconteceu. Hoje pela manhã nós comentamos alguma coisa a respeito disso. Irmãos, o crente precisa primeiramente aprender a profetizar sobre sua vida. Profetizar as coisas que Deus quer fazer acontecer em tua vida. Hoje o que nós vemos, não por culpa de muitas pessoas de hoje, mas por culpa de ensinamentos errados que veio do passado, né? Muitas pessoas hoje aprenderam de que tem que somente chorar na presença de Deus e pedir por misericórdia para alcançar alguma coisa. Isso é um ensinamento completamente errado. Completamente errado, irmãos. Eu sempre falo sobre isso. Eu aprendi isso há 50 anos atrás, quando eu tinha 6 anos de idade, quando conheci Jesus. É errado esse negócio de ficar: Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa, eu preciso de uma cura, eu preciso disso, aquilo, outro. Não. A própria palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos deu autoridade sobre o nome dEle, para que nós venhamos fazer acontecer aquilo que queremos em nossa vida. E se Ele deu autoridade no nome dEle, para que nós viéssemos a fazer uso do poder do nome do Senhor, para fazer as coisas acontecer, então nós temos toda a autoridade de profetizar coisas boas para nós. Nós temos toda a autoridade no nome de Jesus de profetizar somente coisas boas. Agora, temos que tomar um cuidado para tudo aquilo que nós alcançamos. Eu falei isso hoje, eu falei ontem também lá na igreja do Abranches, a respeito disso, de que nós temos que tomar cuidado até com as bênçãos que nós alcançamos de Deus. Por quê? Pastor, mas se eu busquei uma bênção em Deus e alcancei essa bênção, por que eu tenho que tomar cuidado com ela? Porque essa bênção, ela pode se tornar uma maldição na tua vida. Se você não souber usar essa bênção, fazer com que essa bênção venha a se tornar realmente bênção na tua vida, ela pode se tornar uma maldição. Por quê? Porque hoje tem pessoas que não fazem ideia de como fazer uso daquilo que recebe de Deus. Às vezes busca
determina, profetiza algo para a sua vida, aquilo acontece e depois não sabe fazer o uso daquilo que recebeu de Deus. Busca algo no Senhor e depois não sabe o que fazer com aquela bênção. Hoje eu falei a respeito até dos casais. Hoje tem pessoas que oram a Deus, buscam, até profetizam um bom casamento. E Deus providencia isso. Arruma um parceiro, uma parceira, um companheiro, uma companheira, como você queira entender, né? E depois de casado, a pessoa não sabe manter o casamento. O marido não respeita a esposa não respeita o marido. Não há compreensão, não há entendimento. Ah, eu já casei mesmo, né? Aí vem a separação, vem a desavença, vem a desarmonia no lar, vem a desarmonia entre os filhos. Ah, Senhor, eu queria tanto um menininho, eu queria tanto ser mãe do menininho, eu queria tanto ser pai do menininho. Vem o menininho, depois não sabe cuidar dessa criança. Queria tanto uma menininha e depois que vem não sabe cuidar dessa criança. E depois essa criança cresce e se torna um peso, né? Para o pai e para a mãe, e ela não sabe o porquê. Mas não era bênção de Deus, ela não pediu essa bênção? A mãe não pediu, o pai não pediu. Por que esse filho se tornou um transtorno depois? Porque muitas vezes não sabe cuidar das bênçãos que Deus dá. Irmãos, profetizar, nós temos que profetizar coisas boas. Eu creio que ninguém aqui vai dizer assim, eu profetizei e perdeu o meu emprego. Alguém profetiza isso? E depois que perde, pula de alegria? Perdi meu emprego hoje, estou desempregado. Alguém fica contente aqui, irmão? Hein? Alguém profetiza na sua vida assim, esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Esse mês vai atrasar a luz, a água, o telefone, vou ficar sem dinheiro para gasolina, para fazer o supermercado, e dá risada, e pulo da alegria. Alguém faz isso? Faz, irmã aí. Não tem jeito, né? Então, a pessoa profetiza coisas boas, né? A pessoa busca em Deus, Senhor, eu quero um melhor salário, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, né? E a pessoa até começa a imaginar um salário melhor, um emprego melhor, uma situação melhor de vida, uma casa mais bem arrumada, móveis novos, e tudo bem, né? Tudo a pessoa profetiza coisas boas. Só que na hora que vem, a pessoa muitas vezes acaba amaldiçoando a própria bênção. Quantas pessoas eu já orei, irmãos? Quantas pessoas que vieram para mim e falaram, pastor Ricardo, me ajuda em oração, que eu preciso de um emprego, eu preciso ter um salário para poder saldar meus compromissos, eu vou ser dizimista à casa de Deus, eu vou ser ofertante, e depois que assume o trabalho, que começa a ganhar do seu salário, esquece de dizimar. É verdade, irmãos? Esquece de dizimar, não agradece a Deus, não vem mais à igreja porque agora estou trabalhando, tenho muito trabalho, não posso estar perdendo tempo de vir à igreja. E o que acontece depois? Tchau emprego, tchau salário. Ou quando ganha, não se faz nada. Quantas pessoas que chegam a receber o salário pela parte da manhã, à tarde não tem um centavo no bolso e vai passar o mês inteiro apertado. Sabe por quê, irmãos? Porque não sabe fazer uso da bênção que Deus deu. E já vi pessoas que chegaram a pedir oração para ter um salário, e depois de ter o salário, amaldiçoar o próprio salário, essa mixaria que eu ganho. Cansei de ouvir isso. Esse salarinho que não dá para nada. Mas espera um pouquinho, você não pediu a Deus para que Deus te desse um salário, te desse condições? Por que você está amaldiçoando o que você ganha? É a mesma coisa, filhos. Ah, eu queria tanto um menino, queria tanto uma menina, e depois amaldiçoa a criança. Hoje, irmãos, é natural os pais hoje fazerem isso. Essa criança não me dá sossego, não me dá paz, essa criança é isso, essa criança é aquilo. Irmãos, e depois quando essa criança cresce e se torna uma vida torta, não sabe o porquê. É a realidade isso, irmãos. É uma realidade isso. Casamentos que não dão certo, porque no começo o Senhor me ajuda a arrumar um companheiro, uma companheira, mas depois que arruma, aí não sabe cuidar. Quantas esposas que não sabem cuidar dos seus maridos, irmão? A própria palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica uma casa, a tola derruba.
E é verdade, né? Quantas esposas hoje que o marido chega do trabalho cansado, cadê o jantar? Não está pronto. Não fiz, não vou fazer, não estou com vontade de fazer, vai comer na rua. É verdade, irmão. Pensa que não é? Quanta esposa hoje que... hoje eu trabalhei demais, eu lavei roupa, eu fiz isso, fiz aquilo, não vou fazer nada em casa também hoje. E não é assim, irmãos. A esposa ela tem que saber o lugar dela, como o marido também tem que saber. Porque hoje tem muito homem que não vale o que come. É verdade. Tem homem hoje que trabalha e não traz um grão de arroz para dentro de casa. E se ele não traz um grão de arroz para dentro de casa, que espécie de marido ele é? Não é verdade? A mentira hoje está predominando no meio das pessoas. As pessoas contando mentira e mentindo para si própria e acreditando na própria mentira. Porque a pessoa, depois de se tornar mentiroso, ela se torna um mentiroso tão hábil que ela começa a acreditar nas suas próprias mentiras. E através desse tipo de vida, a pessoa está profetizando coisas ruins para si próprio. Irmãos, nós podemos começar a profetizar coisas boas. Por mais impossível que seja. Eu creio que Ezequiel, ele viu a dificuldade que era fazer um vale de ossos reviver. Afinal de contas, era só ossos. Mas o Senhor falou de que ele iria fazer aquele vale de ossos reviver, se tornar carne, ter vida. Se um vale de ossos reviveu, por que que os teus sonhos não podem reviver? Por que que aquilo que você quer não pode reviver? Por que que aquilo que você quer não pode acontecer? Pode. Agora, como? Desde que você saiba o que você está fazendo. Profetizar coisas boas na tua vida. E saber separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Quando Deus criou a terra, ele olhou a terra e viu que ela estava sem forma e estava vazia. Devia ser uma coisa feia, horrível. Né? A própria ciência fala que a terra, para até se formar, era horrível. Se nós pararmos para ver aí, aqui nós moramos aqui, era água, né? Aí na região de Ponta Grossa aí tem um monte de pedra aí que é comprovado que ali era mar. Mas era uma coisa horrível. E diz a palavra de Deus então que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eles olhavam ali, nossa, que feio que nós fizemos, né? Que coisa horrível. Mas Deus então diz assim, que haja luz. E quando houve luz, Deus viu que a luz era boa. E vendo que a luz era boa, ele faz separação então da luz e as trevas. Separa. Há uma separação, luz e trevas. Quem que gosta de viver nas trevas, irmão? Alguém gosta de viver nas trevas aqui? Alguém gosta de viver na escuridão? É tão bom andar na luz, né? Tão bom a gente andar aqui no claro. Andar lá na escuridão é ruim, né? A vida da pessoa, ela tem dois lados. O lado de luz e o lado de trevas. A própria palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. Se é a lâmpada para os nossos pés, então, aquele que busca na palavra anda na luz. Por que que tem tanto crente chorando as mágoas aí, andando nas trevas? Porque não busca na palavra. Não profetiza sobre sua vida. Ah, pastor, mas é muito difícil tal coisa acontecer. Irmãos, quando uma pessoa contrai um câncer, o que que o médico diz? É benigno ou maligno? Não é isso que o médico diz? Ah, não, é benigno. Então esse tem cura. Esse é maligno, não tem cura. Não é mesmo? Então tudo em nossa vida tem dois lados. Bom e ruim. Agora, quando Deus fala com Ezequiel, o que que Deus mostrou para ele? O que estava ruim, o que estava morto, o que estava seco, o que não tinha mais vida, o que não tinha mais solução, o que não tinha mais jeito. E Deus diz a ele, começa a profetizar sobre esse vale de ossos secos. Então Ezequiel começa a profetizar, e aqueles ossos começam a se juntar, e ele começa a profetizar que viesse carne sobre aqueles ossos, que viesse tendões sobre aqueles ossos, que depois viesse o espírito sobre aqueles ossos. Então se forma novamente um corpo e faz um grande exército para Deus. Irmão,
Deus está olhando para você hoje, dizendo para você: olhe como está a tua situação, como que está a tua vida. De repente você olha e diz assim: mas isso não tem jeito, isso não tem solução, isso é muito difícil. Mas eu digo para você hoje, se você começar a profetizar no nome do Senhor Jesus, para todas as coisas a solução, para todas as coisas, Deus tem sempre algo para você. Pastor, mas é muito difícil. Não existe difícil, não existe impossível, não existe nada que você não possa alcançar. Deus te deu algo maravilhoso, que foi a morte de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar aqui comemorando e lembrando da morte de Cristo. Pastor, comemorar a morte de Jesus? Comemorar a morte de Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo, ter morrido na cruz do Calvário, porque hoje eu tenho direito de vida. Porque se Jesus não tivesse vindo e morrido na cruz do Calvário, ninguém de nós teria direito à salvação hoje. E tem muita gente hoje procurando uma outra maneira de se chegar a Deus. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele é o nosso novo e vivo caminho. E se não for por Ele, ninguém chega a Deus. Ninguém. Pode esquecer, pode procurar o caminho que for, não vai chegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Irmãos, e Ele, através da sua morte, Ele nos deu um direito, Ele nos deu algo maravilhoso, que não é todos que têm, o direito de usar o poder que há no nome dEle. E através do poder que há no nome de Jesus, você pode começar a profetizar coisas boas na tua vida. Profetizar aquilo que você precisa, viu, irmãos? Porque usar a língua muitas vezes só para coisa ruim, o que você vai alcançar com isso? Trevas. Se você começar a resmungar e falar: ô vida, ao azar, as coisas não acontecem, não vai dar certo, o que você vai trazer para você? Trevas, escuridão. Hoje quantas pessoas estão aí no choro, na tristeza, passando uma luta tremenda, sem solução. Se é tão fácil começar a ouvir da palavra do Senhor, começar a meditar na palavra de Deus e dizer: Senhor, através da tua palavra, quando o Senhor me afirma que pelo seu nome eu posso profetizar coisas boas, então eu vou começar a profetizar. Amém? E Deus vai começar a abençoar a tua vida. Amém, Jesus? Eu quero que você fique em pé agora. Você que está passando por alguma dificuldade na tua vida, seja ela enfermidade, seja ela atrapalho financeiro, seja um atrapalho amoroso, né, conjugal, algum problema familiar com os filhos, algum problema, né, com a tua empresa, com o teu trabalho, seja o que for agora. Eu quero que você nessa oração se comece a profetizar a bênção na tua vida. Comece a profetizar coisas boas. Comece a determinar dentro do teu coração: em nome de Jesus Cristo, eu vou alcançar. Eu já alcancei. A bênção já é minha. Amém? Por mais impossível que seja aos teus olhos, irmão, por mais difícil que possa parecer para você pode ser impossível, para Deus não. E quando você crê na palavra do Senhor, você vai ver que também não tem impossível para você. Eu vejo muitas vezes pessoas dizer assim: o impossível para o homem é só possível para Deus e não tem jeito. Irmãos, Deus nos tornou imagem e semelhança dele. E quando Ele nos tornou imagem e semelhança dele, nos autorizou a usar o nome dele, Ele nos deu condições de fazer o impossível. Porque quando Jesus falou assim: se você quiser crer, você vai fazer tudo que eu fiz e maior ainda. E fazer maior do que Jesus fez nessa terra é o impossível. Então você pode fazer acontecer. Amém, Jesus? Fecha teus olhos. Fala um pouquinho com Jesus agora. Ele começa a profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Profetize a tua cura. Profetize a tua prosperidade. Profetize a paz no teu lar.
Profetize aquilo que você deseja, mas profetize com fé, irmão. Pastor, mas Deus não falou comigo. Como não? Como Deus não falou? Se Deus falou que Ele levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, então você pode profetizar sobre a tua cura. Ele levou todas as nossas iniquidades, você pode profetizar. Ele levou tudo o que era de ruim dessa terra que você teria que passar, então você pode profetizar coisas boas. Fala com Deus agora. Diga: Jesus, pelo poder que há no teu nome, Senhor, esta bênção na minha vida. Oh, glória a Deus. Alabaxiba, alabalai. Comece a glorificar a Deus agora. Comece a louvar o Senhor. Comece a glorificar a Deus através da tua palavra. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero tomar posse dessa bênção hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Começa a falar com Deus, irmãos. Profetiza sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para uma pessoa que está aqui hoje, irmão, que Deus tem esperado muito tempo você profetizar sobre o teu filho. Porque Deus vai levantar ele. O diabo tem tomado nas mãos. Satanás tem prendido esse rapaz nas drogas. Mas Deus quer tirar ele de lá. Começa a profetizar hoje. Começa a profetizar, porque Deus vai tirar de lá. Deus vai mudar a história. Começa a determinar isso no teu coração. Diga: Senhor, eu profetizo a minha família te servir. Eu profetizo, Senhor Deus, a minha casa toda está te servindo. Eu profetizo, Senhor, a saúde do meu corpo. Eu profetizo a paz, a união da minha família. Começa a profetizar agora. Oh, glória a Deus, aleluia. Começa a falar com Deus. Quero dizer para essa pessoa, irmãos, que Deus está aguardando há muito tempo você tomar uma atitude. Deus está aguardando há muito tempo. Começa a determinar agora. Começa a profetizar sobre a vida do teu filho. Deus vai transformá-lo. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Nós entramos na tua presença agora, Senhor. Pai querido, e tomamos posse desta palavra, meu Deus. Tomamos posse, Pai querido, daquilo que o Senhor nos ensina na noite de hoje. E começamos a profetizar, Senhor meu Deus, sobre a tua igreja. E começamos a profetizar sobre a vida dos teus filhos hoje. Oh, Pai querido, eu quero usar o poder que há no teu nome para profetizar, Pai querido, essa família abençoada. Para profetizar, Senhor, essa família próspera. Para profetizar, Senhor meu Deus, a cura do teu filho. Para profetizar, Senhor meu Deus, a paz nesse lar, a união. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu quero profetizar, Pai querido, as tuas bênçãos na vida do teu filho nessa noite. E eu quero te agradecer, Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.